Já de volta com seu estilo de vida ao vivo pela Amazonsat nessa manhã de segunda-feira, 1º de outubro de 2012. E você sabia que o transtorno no déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é o transtorno comportamental infantil mais frequentemente diagnosticado? Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o problema afeta aproximadamente de 3 a 5% de crianças em idade escolar. A hiperatividade causa inúmeros prejuízos à vida de uma criança e não deve ser confundida com uma simples agitação ou eventuais casos de bagunça. Fique por dentro! Sintomas, causas, tratamento desse problema e o que você, papai, você, mamãe, pode fazer para ajudar o seu filho, inclusive como reconhecer esse problema. Vamos saber tudo isso agora, porque convidamos o psiquiatra Eider César para vir ao Estilo de Vida e ele já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Obrigada pela sua participação. Bom, explica para a gente então o que é TDAH. Então, o TDAH, a sigla TDAH significa basicamente 3 sintomas básicos, né? Que é o que caracteriza o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Só que é importante destacar que esses sintomas acontecem de maneira muito intensa. Se você pegar por si só o comportamento impulsivo ou desatento, isso é algo até comum, né? Crianças inquietas, estão tudo a ver com a criança, e principalmente dependendo da faixa etária. No TDAH, isso acontece de uma maneira extremamente intensa e traz um impacto escolar e social significativo, né? Mas aí precisa uma série de variáveis para a gente avaliar e conseguir caracterizar esse transtorno. Doutor, ao contrário do que todos pensam, a hiperatividade ela não é só uma inquietação, ela também se caracteriza pela falta de atenção. Por isso deve ser levado em consideração esse problema, porque pode interferir no aprendizado da criança, não é? Exatamente. Existe uma apresentação clássica de TDAH que teria esses 3 sintomas, mas tem criança que não tem o item hiperatividade. É uma criança desligada e às vezes até o contrário, uma criança até lenta, né? Mas também está caracterizada dentro do que nós chamaríamos TDAH. O que chama a atenção muitas das vezes é a criança hiperativa, porque ela é inquieta, ela não consegue ficar na carteira, em sala de aula, né? Ela fica falando todo o tempo, enfim, né? E ela é uma criança impulsiva. Você faz uma pergunta, antes de terminar ela já está respondendo. Ela vê um colega à sua frente e ela não consegue se conter e acaba mexendo com esse colega, mesmo sabendo das consequências que isso vem a vir, das punições que ela pode ter, enfim. Então é algo que não depende simplesmente, às vezes, de uma punição, é algo mais forte do que essa criança, né? E por isso caracteriza um transtorno, não é uma questão só eminentemente educacional. O professor tem um papel fundamental para ajudar essa criança. Como deve ser esse trabalho que o professor deve realizar em sala de aula para ajudar a criança que possui o TDAH? As crianças com TDAH necessitam, assim, não só, com certeza, além do professor, a família, tudo, então, fundamentalmente, esclarecimento. Conhecer, entender o que é TDAH, enfim, né? As dificuldades específicas daquela criança com TDAH. Porque nós temos uma apresentação geral de TDAH, mas existem demandas específicas, como eu falei, tem crianças de TDAH que vão ser mais hiperativas, né, mais inquietas, enfim. E aí esse professor, ele pode, né, utilizar essa criança, por exemplo, a criança faz a tarefa dela, termina, e ele termina rapidamente, e aí fica com aquele tempo querendo mexer com outras crianças, falando. Ele pode pedir para essa criança, utilizar ela para ajudar outros colegas, ser mais participativo em sala de aula, enfim. A criança mais desatenta, ele pode colocar mais próximo a ele da mesa para facilitar a concentração no aprendizado, enfim. Então é fundamental, visto que boa parte das horas do tempo dessa criança é no ambiente escolar. E é aí onde muitas das vezes traz os impactos negativos mais significativos para essa criança ou adolescente, né, que a gente está frisando aqui a questão de criança, mas é um transtorno que atinge todas as faixas etárias, né? A gente fala mais de criança porque é um transtorno que começa na infância, né? Mas também tem o adolescente, tem um adulto TDAH. Quais fatores podem fazer com que esse problema apareça em um adolescente, por exemplo? Quais as causas em adolescentes ou em adultos, doutor?
Então, como eu falei, é um transtorno que ele se inicia na infância, sempre, né? E muitas das vezes não é diagnosticado, né? Assim, no caso da criança hiperativa, ela acaba sendo rotulada na infância quando não diagnosticado, com a criança danada, a criança desinteressada, preguiçosa, enfim. E à medida assim, que o tempo vai passando, as relações vão ficando mais complexas, né? O aprendizado vai ficando mais exigente, então o impacto vai sendo maior. Então ele pode às vezes ser detectado nessa fase da adolescência, aonde já é característica da fase, o aspecto de impulsividade, né, do adolescente. Então dessa maneira ele pode chegar até nós, às vezes chega até a consulta, né, com um impacto bem maior e através do histórico dela, do histórico desde a infância, que a gente vai conseguir caracterizar o transtorno TDAH. Em que idade já é possível começar a perceber os primeiros sintomas, os primeiros sinais? E existe uma idade mais comum em que a criança vai apresentar os sintomas? Bom, na verdade, a idade acaba tendo a ver um pouco com o início da atividade escolar, porque no ambiente escolar, um ambiente que mais estruturado, um ambiente com normas, com regras, enfim, onde aparece, né? E em casa a criança, assim, mais novinha, pequena, então qual é a rotina dela? A rotina dela é brincar, basicamente brincar, enfim, correr, saltar, enfim. Isso às vezes não chama muita atenção. E na escola que exige um grau de concentração, de cooperação, de regras, de limites, então, nesse ambiente que costuma aparecer mais é a oportunidade de diagnosticar, ou seja, por volta de 5, 6 anos de idade, já as crianças já é possível perceber comportamentos sugestivos de TDAH. Quais problemas uma criança hiperativa pode ter quando chegar à vida adulta? Então, na vida adulta, primeiro, um dos impactos pessoais da criança TDAH é a autoestima. Ela fica extremamente rebaixada, né? Criança não diagnosticada, ela acaba assim entendendo de que ela é menos inteligente, menos capaz, enfim, do que outras crianças. E um detalhe aqui é que na prática e através de estudo a gente evidencia o contrário, que às vezes essas crianças, pessoas portadoras, têm até um nível de inteligência superior, às vezes acima da média, mas por não conseguir focar a atenção, o desempenho é baixo. Por exemplo, ele vai fazer uma prova e deixa questões em branco, né? Erra questões fáceis por distração, né? E no que diz respeito à hiperatividade, então elas acabam tendo comportamentos antissociais, que incomodam as pessoas, né? Então ela vai se rebaixando cada vez mais a autoestima, coisa que elas não conseguem controlar, elas não conseguem controlar aquilo, não conseguem ter resposta. E o que ela vai tendo da sociedade que está em redor dela, dos pais, de educadores, enfim, são broncas, punições, reclamações, queixas, enfim. Isso vai deixando ela cada vez mais rebaixada. Pela questão da impulsividade, particularmente na adolescência, eles são mais propensos à dependência química. Isso já tem estudos bem estabelecidos que um TDAH não tratado ele é mais vulnerável a ter o envolvimento com drogas, enfim, e caracteriza a dependência química. A ansiedade, doutor, também pode ser uma característica de uma criança com TDAH, porque tomando como exemplo isso que o senhor citou, de que a criança vai fazer uma prova e ela por distração deixa uma questão em branco, ou está com muita vontade de terminar logo a prova rápido, fica ansiosa, pode ser que a ansiedade também seja ou não? Não, a ansiedade não tem a ver, embora seja comum o que nós chamamos em termos de comorbidade diagnóstica. É a pessoa ter um diagnóstico, TDAH, e ter outro diagnóstico, ter TDAH e um transtorno de ansiedade associado. Então, essa questão dessa pressa não é definida como ansiedade, é uma inquietude, uma sensação de inquietude. Você não consegue ficar quieto, tem dificuldade de ficar parada num canto, ficar numa fila, né? De ficar num tempo adequado para poder realizar uma prova, enfim, mas não é ansiedade, embora não seja incomum ter a associação da hiperatividade com transtornos de ansiedade, o que agrava mais ainda a situação. Como é feito o diagnóstico do TDAH? O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico, ou seja, nós não temos
exames específicos para fechar o diagnóstico. Então, é através da entrevista, basicamente uma entrevista com os pais, né, e com os professores, né? Então, existem determinados formulários diagnósticos aplicáveis, mas vai muito, eu acho que do olhar clínico, né? E é uma situação que a gente tem que olhar todo um contexto, não é só o sintoma, não é fazer um olhar para o sintoma em si, mas tem que ver o contexto dessa criança. Por exemplo, ela pode desenvolver um comportamento inquieto, agitado, né, em função de um evento familiar traumático, não ser TDAH. Então, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial. Essa criança ou adolescente, ela pode estar manifestando um comportamento com característica de TDAH, mas ser um transtorno orgânico, por exemplo, uma disfunção hormonal. Daí é importante uma avaliação médica para fazer esse diferencial. Não é só pegar esses sintomas que foram listados e fechar o diagnóstico, não é dessa maneira, de uma maneira mais ampla, e é necessário, portanto, um especialista ou, por vezes, um grupo de especialistas. Às vezes precisa de um psiquiatra, um psicopedagogo, um psicólogo, às vezes tem que se valer de testes de psicodiagnóstico para poder fechar um diagnóstico. Então não é uma coisa muito simples, né, complexa, mas é uma condição que existe, né, e traz um prejuízo muito grande, portanto, tem uma prevalência alta e é fundamental que possa ser diagnosticado, e quanto mais cedo o diagnóstico, né, se institui um tratamento mais cedo, menos impacto para essa criança, adolescente, e depois vai ser um adulto também. Fechado o diagnóstico, doutor, como é que vai funcionar o tratamento? O tratamento, veja bem, como eu falei, existe o TDAH com seus sintomas fundamentais, mas existem peculiaridades em cada TDAH. Então, pode ter um TDAH que ele é mais desatento, a hiperatividade não é um problema tão significativo, outro, enfim, já a hiperatividade. Ou pode ter comorbidade diagnóstica, né? Para o TDAH em si, existe na psiquiatria medicamentos específicos para melhorar não só a impulsividade, a hiperatividade, como o déficit de atenção. E age de maneira até interessante a medicação, porque, como eu falei, tem o TDAH do tipo desatento. Ele é desligado e lento, e a medicação deixa ele focado e mais ativo, né, mais dinâmico. E o hiperativo, ele tem um efeito paradoxal, ele acalma, ele fica focado e fica quieto, né? E, além de medicamento, tem todas outras abordagens, né, da psicologia comportamental, né, da psicopedagogia, como eu falei. Aí tem as demandas específicas de cada caso e, via de regra, alguém que precisa de um acompanhamento multiprofissional. Bom, como a gente já falou, é um problema que deve ser diagnosticado ainda na infância. Quanto mais precocemente diagnosticado, melhor vai ser o tratamento. E se esse problema vier na fase adulta? Já a gente sabe, o senhor já explicou que que é na infância. Mas se piorar, digamos assim, se aparecer de uma forma mais enfática na fase adulta, é mais difícil de tratar? Não, o tratamento é mesmo. Acontece que no adulto nós temos outros parâmetros diagnósticos, não que seja mais grave, né? É que, assim, as relações deles são diferentes, o estilo de vida, e aí nós temos, digamos, outros critérios específicos para o adulto. Um adulto TDAH, um adulto, tipo, a criança esquece material escolar, caneta, borracha com frequência, ele vai esquecer o celular dele, vai esquecer a carteira dele. A reunião de enfim, trabalho. A reunião de trabalho, compromissos, enfim. Então, às vezes no trânsito, ele vai passar, está apressado para ir no local e vai passar da rua que ele tinha que entrar, enfim, né? Ele tem dificuldade de se planejar, de se organizar, né? Então, alguém que na questão mesmo acadêmica, né? Então, para ele estudar para um concurso, às vezes é um adulto que tem um potencial elevado, mas ele vai ter muita dificuldade, porque na hora de fazer uma leitura, ele perde o foco, ele tem que voltar, então é muito mais penoso, é entediante fazer leituras longas, demoradas, enfim. Então, assim, há um impacto diferente pela peculiaridade da vida adulta, e não que necessariamente seja mais grave, apenas ele se manifesta com outras características. O impacto é diferente pela própria condição do ser adulto. Para a gente finalizar, doutor Eido, eu gostaria que o senhor citasse como os papais e mamães podem perceber os sinais de que seu filho pode vir a ser e pode ser hiperativo. Então, dentro dessa, é uma coisa meio simplória, mas essa tríade, né? Seu filho está muito agitado, é muito inquieto, e não é inquieto só em casa, é na escola, é no aniversário, é no shopping,
enfim, em qualquer lugar. Ele fica como se estivesse a 1000 por hora, todo vapor. Ele não consegue, tem extrema dificuldade de ficar numa mesa, fazer uma refeição. Essas crianças têm dificuldades em obedecer também os pais, os professores? Sim, na verdade, porque eles não conseguem. Né? Aí é que tá, não é uma questão só de rebeldia, eles não conseguem ficar quietos, parados. E quando você força, você pega uma criança, não fique sentado, você obriga tudo, eles vão ficar se remexendo, se contorcendo, enfim. Você percebe nitidamente que é uma dificuldade. Ele não está ali se remexendo, se contorcendo para fazer pouco caso, enfim, porque não consegue, né? E o aspecto da desatenção também. Então você percebe, às vezes você chama a atenção, o menino vai fazer tal coisa. É aquela expressão como se estivesse no mundo da lua, fica disperso, olhando para o vazio, enfim. E são comportamentos que acontecem em vários ambientes. Se a criança ela tem esse comportamento só em casa, então você já vai descartar TDAH, porque é uma coisa difusa, em vários contextos sociais ele vai ter esse tipo de comportamento. E esquecer material, escolar, assim, esquecer a borracha de novo, esquecer o lápis, enfim, o menino hiperativo ficar roendo o lápis, enfim, roendo as unhas, e os recados, inúmeros recados da escola, né, deixou a tarefa pela metade, enfim. Então, se o seu filho ou filha, né, isso pode ser também no gênero feminino, estiver com esse comportamento e de maneira exacerbada e prolongada, então é indicativo de procurar um especialista, né, que pode começar com... Qual é o especialista mais adequado? Eu acho que ela pode começar com um pediatra, porque, como eu falei, tem que fazer um diagnóstico diferencial. Existem transtornos orgânicos, né, que podem dar determinado tipo de comportamento, mas o especialista que trata, né, os especialistas normalmente é da área da psiquiatria e da neurologia, são profissionais que costumam estudar e cuidar desses casos e vão ser os profissionais mais competentes para fazer o diagnóstico específico e começar um tratamento mais precoce possível. Tá certo então, doutor. Percebidos os sinais, é interessante imediatamente procurar a ajuda de um profissional para diagnosticar e fazer o tratamento mais adequado para que essa criança não tenha dificuldades em aprendizado, para que sua vida inteira não seja prejudicada também. Doutor, obrigada pela sua participação, eu agradeço a disponibilidade de vir aqui, tenha um ótimo dia e até a próxima. Obrigada. O Estilo de Vida vai para o intervalo, é muito rápido, daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre como as mamães, as futuras mamães, na verdade, podem proteger a saúde do bebê antes e após o parto. Mande suas perguntas para a gente, facebook.com/estilodevida, e nós voltamos em seguida. Até já!